O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. No dia 29 de abril de 2021, atingimos a trágica marca de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil. Como chegamos a esse funesto número? Qual o percentual de responsabilidade de Jair Bolsonaro nesse catastrófico registro? Uma análise sobre o lastimável desempenho brasileiro no combate à pandemia que eu faço no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. Acabou-se abril e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você não tenha feito, inscreva-se agora aqui no canal. Inscreva-se no canal youtube.com/pablocosta, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente estou aqui no YouTube trazendo os vídeos que você curte, aqueles assuntos que você gosta. Quais são eles? Cultura, democracia, história, cidadania, política e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, meu filho! Inscreva-se agora aqui no canal, porque você ganha vídeo novo todo dia e eu ganho a sua nobre companhia. Você ganha, eu ganho. Você ganha, eu ganho. Nós ganhamos. Aproveite, ative as notificações, sininho na fita aí. Por quê? Porque tem vídeo novo todo dia e assim que eu postar, o YouTube te avisa e você assiste. Beleza? Maravilha? Muito obrigado pela sua audiência por aqui. É uma honra contar com a sua presença diariamente aqui no YouTube. Mas hoje é um dia muito triste, né? Hoje é um dia muito triste pela marca. Nós sabíamos que isso ia chegar. Todo mundo que acompanha as notícias tinha total... A gente tinha uma previsão de que estávamos perto dessa marca. E ontem, dia 29 de abril, chegamos ao simbolismo dos 400 mil brasileiros mortos por conta de Covid. A estatística sempre ela é muito fria, né? Mas isso dá dimensão do tamanho da nossa tragédia. Você vê que a morte da Covid-19 ganhou cara para nós. Quando entramos nas redes sociais, parece um mural das lamentações, um muro das lamentações, um mural das lamentações. Parece o obituário de um jornal, porque somente gente de fotinha preta, luto, aquelas rosas em preto e branco, fotos de parentes, de amigos, de pessoas queridas que partiram infelizmente por conta da Covid-19. E estamos vivendo com essa tragédia que infelizmente, preciso ser honesto com você que me acompanha por aqui, vai demorar um pouco passar. Assim, a gente ainda tem um longo caminho, ainda perderemos muitas vidas brasileiras por causa dessa doença terrível, desse momento trágico que vivemos de nossa história. E aí chega a pergunta, né? Desses 400 mil mortos, qual percentual é responsabilidade pela condução desastrosa de Jair Bolsonaro nessa pandemia? A gente tem que pensar isso, entendeu? Naturalmente, a pandemia não é responsabilidade política de Jair Bolsonaro. É uma coisa da natureza que surgiu no mundo e que o planeta inteiro está tendo que lidar. Alguns países lidam muito bem, outros países lidam na média e alguns países lidam muito mal. E nós somos um exemplo para o mundo de país que lida muito mal com essa pandemia. Só deixe-me de mencionar em percentuais, que eu fiz uma continha básica, certo? Eu arredondei para 400 mil mortes, eu sei que no momento que você estiver assistindo esse vídeo já vai ser muito mais, porque infelizmente estamos perdendo uma vida brasileira a cada 89 segundos, de acordo com conta feita ontem, ou seja, o tempo desse vídeo aqui, já perdemos 2 ou 3 ou talvez 4 vidas brasileiras por conta de Covid-19. Só deixe-me dar uma conta. No mundo, tivemos, eu vou arredondar aqui para não dar uma enxurrada de números na sua cabeça, 3 milhões e 110 mil mortes de Covid-19. O Brasil tem 2,7% da população do globo, certo? Se mantivéssemos a proporção de mortes de brasileiros perante a população mundial, nós teríamos 83.974 mortes de brasileiros. Você entendeu a conta que eu fiz, né? Peguei o total de mortes no mundo e o percentual de brasileiros perante a população mundial. Somos 2,7% da população mundial. Se mantivéssemos a mesma proporção, teríamos 23.974 mortes de brasileiros. Temos 400 mil mortes de brasileiros. Isso representa 12,9% das mortes mundiais.
Eu tenho a impressão que essa diferença, essa desproporção entre número de mortes e população mundial, isso dá para se responsabilizar por conta do comportamento e da falta de liderança política de Brasília no combate à pandemia. No incentivo à aglomeração, no incentivo a um comportamento irresponsável, na criação de conflitos entre presidência da República, governadores e prefeitos. Não teve uma união de discurso em prol do bem comum. Na deslegitimação da máscara, você vê que em raras oportunidades o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe usam a máscara. Tudo isso vai criando um caldo de cultura, de um momento que, precisamos ser sinceros, longe de ser fácil. Em um século é o momento mais difícil que a humanidade passa. Mas poderíamos estar pelo menos na média de mortos perante a nossa população do mundo. Nós estamos de 2,7% da população mundial para 12,9% das mortes no mundo. Isso revela que lidamos de forma muito trágica, muito incompetente e muito irresponsável com a pandemia. Eu quero trazer alguns números aqui para você ter uma compreensão mais complexa do que acontece hoje em relação a isso. Os especialistas mostram, né, que determinadas políticas públicas poderiam ter feito sim, tocadas pelo governo federal, poderiam ter feito sim a redução desse número de mortes de brasileiros. O epidemiologista Pedro Alau, ele publicou uma carta na revista The Lancet, respeitadíssima no universo médico. Ele é professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele acredita que poderíamos ter salvo essa diferença de vidas aí desse percentual, ou seja, essa conta da proporção que eu fiz de população e número de mortes, parte de uma pesquisa feita pelo epidemiologista Pedro Alau. Então, ou seja, essa é a fonte desse estudo que eu coloco. Além disso, um estudo publicado na revista Science por vários renomados cientistas do mundo, do Brasil e do mundo, mostram a responsabilidade do governo brasileiro perante a pandemia brasileira. A revista cita a promoção de remédios ineficazes pelo governo federal e a falta de um plano nacional como grandes culpados pela pandemia. Ou seja, dei uma perspectiva do epidemiologista Pedro Alau, deu a perspectiva desse artigo publicado na revista Science, que aponta outros dois elementos, os remédios ineficazes e também a falta de um plano nacional. E agora a gente parte para a percepção das pessoas. O Instituto Poder Data publicou ontem, fez a seguinte pergunta entre os dias 29 e 31 de março de 2021, final do mês passado. Ele fez a seguinte pergunta: quem é o responsável pela situação da pandemia de Covid-19 no Brasil? Você quer saber como as pessoas responderam? Eu lhe digo. Elas responderam da seguinte forma: 44% das pessoas responsabilizam Jair Bolsonaro pela situação da pandemia no Brasil. 23% responsabilizam as pessoas que não respeitam as regras. 16% o governador do seu estado. 8% o prefeito de sua cidade. 4% o Ministério da Saúde. 5% outros. Ou seja, essa é o percentual da população brasileira, quem ela identifica como culpado. Assim como na percepção dos cientistas que eu falei anteriormente, a população brasileira também coloca de forma majoritária a responsabilidade dessa tragédia sanitária que vivemos sob as costas de Jair Bolsonaro. E a partir daí nós temos uma CPI. Essa CPI, que ontem começou a andar, a CPI da Covid, começou a andar e na semana que vem já teremos os interrogatórios, né? Já foram confirmadas as convocações de que os senadores que compõem esse colegiado vão ouvir os ex-ministros e o atual ministro da Saúde. Então, na terça-feira, o colegiado vai ouvir os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta pela manhã e o ministro Nelson Teich no período da tarde. Na quarta, vai ser o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, na quarta-feira. E na quinta, será a vez do atual ministro Marcelo Queiroga. Ficou bastante apropriada, porque na sequência temporal dos fatos. Ou seja, os senadores vão ouvir primeiro o primeiro-ministro da Saúde, depois o segundo-ministro, depois o terceiro e, por último, o atual e quarto ministro da Saúde, que temos durante a pandemia. Outro item que mostra a falta de comando. A troca de ministro durante um período tão crítico não é recomendável, não é recomendada, segundo a literatura e a experiência mundo afora. Mais uma vez, o Brasil cria uma jabuticaba, se achando bambambam, querendo criar um novo método de combate à Covid.
a tragédia dos nossos números mostra que estávamos equivocados. Isso aí realmente não poderia ter sido feito. Deveríamos ter mantido a liderança e o presidente Jair Bolsonaro deveria ter ouvido aquilo que os especialistas lhe falavam, os especialistas sérios lhe falavam, lá no início da pandemia, no mês de março de 2020. Infelizmente, chegamos aí no final de abril com mais de 400 mil brasileiros mortos de Covid-19. A pandemia ela vai se aprofundar nos seguintes pontos de investigação, segundo os requerimentos aprovados. A questão dos medicamentos, das drogas ineficazes, daquele tal do kit Covid, cloroquina, de ivermectina, tal, daquelas questões não comprovadas cientificamente, esse é um ponto de investigação. O segundo é a burocracia envolvendo as vacinas. Aquela fala do Fábio Weingarten, aquela complicadíssima, esquisitíssima e até hoje não muito bem explicada a questão envolvendo a Pfizer e o Ministério da Saúde, aquele chá de cadeira que o diretor da Pfizer teria tomado no Ministério da Saúde, isso aí vai ser investigado também. Outro ponto é a compra e a aquisição dos kits de intubação e de oxigênio, em particular naquela crise que a cidade de Manaus viveu. Vamos investigar ali, os senadores vão investigar, na verdade, a CPI vai investigar se teve algum tipo de irresponsabilidade, se teve corrupção, o que aconteceu por esses medicamentos do kit de intubação e também o oxigênio não ter chegado a contento na população brasileira que esperava nos leitos de norte a sul desse país. E também os passeios de Bolsonaro vão ser investigados. Por que ele ficou de rolê aí pelo país, entendeu? Proporcionando aglomerações, não usando máscara, na praia, no sertão, aqui no estado de Goiás, Brasil afora. Realmente isso aí foi bastante democrático em várias situações ao longo desses quase aí 15 meses, agora no mês de maio vamos fazer 15 meses de pandemia, 14 meses, perdão, porque esses passeios de Bolsonaro com data, local e as autoridades envolvidas, os deslocamentos do presidente Jair Bolsonaro de Brasília e em torno do Distrito Federal. Isso aí a gente vai observar por que isso aconteceu e qual a motivação e se isso teve reflexo na contaminação. Jair Bolsonaro não terá vida fácil ao longo desse período e nós não podemos normalizar e encarar essas 400 mil vidas como triste estatística. Se você e sua família não foram atingidos pessoalmente pela Covid, que excelente notícia. Mas isso não pode brutalizar seu coração para a dor de que famílias inteiras foram devastadas por esse vírus, de que talvez comportamentos mais responsáveis incentivados por nossas autoridades pudessem ter poupado a vida de muitos brasileiros. Não brutalize seu coração, não encare esse número como mera estatística, porque não é. Cada pessoa dessa tinha um CPF, cada uma desses, deixa eu usar a grotesca, a infame classificação. Cada um desses 400 mil CPFs cancelados não era só um CPF, nenhum deles era um mero CPF, uma mera sequência de números que ele identifica perante órgãos tributários e perante compras feitas pela internet. Não. Eram pessoas que tinham filhos, que tinham pai, que tinham mãe, tinha uma avó, as pessoas carregavam amores, sentimentos, afetos, rancores, carregavam a vida, como todos nós. 400 mil brasileiros morreram por conta desse vírus. Se tivéssemos mantido esse percentual perante o número de pessoas no mundo, está inteiramente sendo atingido pelo Covid, mas se tivesse mantido, seriam 83.974, não 400 mil brasileiros. Essa diferença brutal se deve à irresponsabilidade da forma como lidamos, como fomos liderados nessa crise mundial. Dia triste, dia de reflexão, dia de luto para o brasileiro. Se a gente comparar as datas, quantos dias demorando chegar nas 100 mil mortes e o período abril, o mês mais trágico, o mês mais mortal de Covid, foram pouco mais de 30 dias, saímos de 300 mil para 400 mil mortes devido ao momento trágico que vivemos em abril. Vamos ver quanto tempo, infelizmente, vamos chegar nas 500 mil mortes, porque isso é incontornável. Infelizmente, daqui a pouco estarei gravando um vídeo aqui para vocês falando do 500 mil de brasileiros mortos de Covid, com muita tristeza, com muito pesar, e se cuide, cuide da sua família para não adentrar nessa trágica estatística. Use máscara e sempre opte por ambientes ventilados. Maravilha? Rapaziada, se chegou até aqui, por favor, deixe seu like. É importantíssimo para mim que você faça a interaçãozinha, por favor, deixe seu like. Deixe seu comentário também, eu respondo todo mundo. Senta à noite, respondo você. Eu quero saber a sua opinião, quero saber a dor que você sente, quero saber o seu sentimento de revolta perante esse momento trágico que vivemos. Beleza?
lives do final de semana. Hoje à noite, sexta-feira, dia 30 de abril, vamos receber aqui eu e André Rodrigues, Marcelo Segurado, gestor executivo de futebol, já trabalhou no Goiás, já trabalhou no Ceará, uma cabeça que pensa o futebol muito além das quatro linhas. Ele tem formação em sociologia, formação em geografia e vai falar dos bastidores do esporte mais popular do Brasil, de alguém que viu de dentro, conviveu com jogadores. Por exemplo, por que tem tanto jogador bolsominion? Essa é uma pergunta que devemos fazer para ele hoje à noite. E para você saber a resposta, por favor, nos acompanhe hoje, sexta-feira, às 9 da noite, na live Tirem as Crianças da Sala. Abra sua cerveja, abra seu vinho, prepare seu tira-gosto e sente, venha trocar uma ideia conosco e mande sua pergunta. Estamos esperando a sua pergunta na live de hoje. Amanhã, sabadão, dia 1º de maio, dia do trabalho, uma homenagem a todos os trabalhadores desse país e do mundo. Estamos juntos, trabalhadores que somos. Eu e Henrique Morgantini fazemos a clássica e tradicional Morgue Costa aqui no youtube.com/Pablo Costa, beleza? Espero vocês hoje às 9 da noite, amanhã às 9 da noite. Uma excelente sexta-feira para você, um excelente final de semana e é nóis! Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? E aí, gostou do comentário? Pois é, agora eu, jornalista Pablo Costa, estou aqui na WVTV, trocando uma ideia com você de Goiânia, Aparecida, Caldas Novas, Anápolis, Rio Verde e até mesmo aí de Palmas, no Tocantins. Uma honra conversar com você. E a gente se vê por aqui na programação da WV, beleza? Tô te esperando. WVTV